Jen Nom Chan San Pema Gesar Dumpo La Yansen Shogin Adrupnye Pema June Sundra Gordo Kandron Mampe Korn Jin Jin Jinsu Dandrupki Chinji Laptir Sexo So Guru Pema Sidi Hum Hum Orjen Anju Nobcha San Pema Gesar Dumpo La Yansen Shogin Adrupnye Pema June Sundra Kordo Kandram Mampe Korn Jin Jin Jesu Dandrupki Chinji Laptir Sexo So Guru Pema Sidi Hum Hum Orjen Anju Nobchan San Pema Dumpo La Yansen Shogin Adrupnye Pema June Sundra Kordo Kandron Mampe Korn Jin Jin Jinsu Dandrupki Chinji Laptir Sexo So Guru Pema Sidi Hum Sanje Chodan Suchi Chonan Lan Janchu Bardo Dani Chabsu Daigi Jinsu Jipe Sunan Chindrula Penji Sanje Drupa So Sanje Chodan Nang Lan Janchu Bardo Dani Chabsun Daigi Jinsun Jipe Sunan Chindrula Penjir Sanje Drupa So Sanje Chodan Sunchi Chonang Lan Janchu Bardo Dani Chabsun Daigi Jinsun Jipe Sunan Chindrula Penjir Sanje Drupa So. Boa noite. Então hoje a gente vai conversar um pouco, uma conversa livre, assim, né? É quase despedida já, né? É super rápido tudo. Olá. Eu tenho duas perguntas, Dama. Uma, assim, eu fiquei enroscado num obstáculo cognitivo na hora que a gente faz esse exercício de ver a existência como um sonho, né? E como se fosse semelhante, mesmo dormindo, quando acordado. E aí, às vezes, eu estava fazendo essa reflexão e estava dirigindo um carro.
Daí eu pensava, mas é muito diferente. Quando você está acordado, você pode morrer, né? Então eu sei que tem alguma coisa aí mas eu fiquei enroscado nisso, que é como se durante a vigília você pode se machucar e pode até morrer. Então eu acho que é bem diferente do sonho nesse sentido. Eu sei que é uma experiência interna. Então essa é um obstáculo que eu tive. E uma outra que eu queria que o Lama falasse, se fosse possível, sobre o reino da forma, que é uma coisa. Então vamos começar com essa primeira aí. Então esse ponto, assim, no sonho, se tu estiver sonhando, tu também pode passar por um perigo e eventualmente pode morrer, né? Não sei se alguém já morreu no sonho, assim. Outro dia a Thalita morreu no sonho. Eu dizendo, e aí, o que aconteceu? Aí eu acordei. Então o problema é quando a pessoa morre no sonho e não acorda. Aí deu, né? Aí foi, desapareceu, assim, né? De vez em quando alguém desaparece, porque estava no sonho, morreu, sumiu. Assim. Mas, então a gente tem a sensação de causalidade no sonho também, né? Então eu acho que isso é interessante a gente perceber, a sensação de causalidade. A gente tem sensação de causalidade quando está vendo um filme também, né? O filme é totalmente ilusório, né? A gente tem uma sensação de causalidade. A gente tem também uma sensação de propósito, de visão estratégica, né? A gente está vendo um filme e diz, eu não faria isso, eu faria tal coisa. Não, isso eu não ia fazer. Vai se dar super mal, com certeza vai se dar mal. Aí brota esse tipo de imagem, assim, né? Como se fosse uma situação real, né? Mas, de fato, a pessoa tem um corpo, né? Então ela está dirigindo automóvel, se ela não tiver um nível de cuidado, a pessoa pode ter um acidente, pode morrer de fato, né? Então, esse aspecto ele dá uma sensação de uma realidade concreta, independente da experiência de sonho. Então, a gente chega à conclusão, não, samsara não é um samsara, o samsara existe. Tanto que se eu me mover mal, eu vou ter um colapso, eu vou morrer. Né? Além do mais, pode pensar, a estrada que está na minha frente, ela é real ou não é? Como é que essa estrada surge? Como é que ela existe antes de eu entrar na estrada ou ela está surgindo agora que eu estou aqui andando, né? Então pode surgir esses aspectos também, né? Então, para resolver nesse nível, a pessoa precisa ter uma experiência da presença luminosa. Ela não vai resolver antes disso. Então, assim, de um modo cognitivo, a pessoa não tem propriamente como resolver isso. Porque ela vai precisar ter a clareza de que a experiência de vida dentro de um corpo, ela também é um aspecto ilusório. Se a gente tomar a experiência de vida dentro de um corpo como algo concreto, eu vou ampliar o aspecto concreto para todas as circunstâncias que brotam a partir daquilo. Agora, quando a pessoa tem uma experiência da presença luminosa, a pessoa ela rompeu a separação entre a sua existência e os objetos ao redor. Quando a pessoa está dirigindo o carro, vendo a estrada e sentindo que ela tem que cuidar, ela está na visão separativa. A visão separativa está operando. Então, se a pessoa não for capaz de criticar a visão separativa e ultrapassar a visão separativa, ela vai ter esse sentido de realidade. Aí a pessoa pode operar com a sensação de vida humana preciosa, é o melhor que ela pode fazer, né? Mas a pessoa também pode guardar esse tipo de experiência e dizer, isso eu não consigo resolver. Aí vai resolvendo as outras. Vai resolvendo as outras. As outras experiências a pessoa percebe que ela constrói, ela depende de uma bolha de realidade, mas essa a pessoa não está conseguindo. Então a pessoa descobre que as outras experiências, ela muda internamente, a experiência externa muda também. Mas se a pessoa não tiver, não praticar shamatha ao ponto de repousar na natureza não construída e reconhecer o surgimento das aparências a partir dos 5 sentidos, reconhecer isso como uma manifestação luminosa que brota simultâneo com o aspecto ilusório da sua própria identidade.
Porque o aspecto ilusório não é só aparência, é a identidade também. Então a mente operando a partir dos sentidos físicos dentro dessa experiência, ela produz uma visão condicionada, dependente. Mas esse conjunto é uma manifestação da natureza primordial. A natureza primordial, ela mesma não passa pela experiência da capotagem ou da batida, seja lá o que for. Ela também não está dentro do ser que... Ela não é a identidade que está ali dentro. Essa situação é parecida com qualquer outra que trata da causalidade. Uma delas é, por exemplo, um jogo de tabuleiro. Então ali tem uma causalidade. Aí se eu seguir aquela lógica, aí eu obtenho o resultado. Então como que alguma coisa que é de sonho, ela tem uma lógica, tem uma possibilidade de eu jogar aquele jogo através de um computador, por exemplo. Eu vou jogar através de um computador, o computador vai lá e joga e ganha de mim. Então aquilo é real ou não é real? Então a questão da realidade ou não realidade, ela não passa por isso propriamente, né? Porque as coisas elas são reais, elas só não são absolutas. Então quando finaliza aquele jogo era real, totalmente real, mas ele finaliza, ele termina. Eu também no meio do jogo eu tenho a liberdade que brota da natureza primordial, a liberdade original, eu faço assim, deixo de ser o jogador e deixo o tabuleiro como estava e pronto. Não sou mais aquele ser que está jogando, né? Assim. Por exemplo, a pessoa que está dirigindo o carro também, ela pode de repente viajar internamente, né? Pode ser a última viagem dela, né? Viaja internamente, mas ela não está fixada, ela não é aquele que está dirigindo. Até não é muito fácil a pessoa manter a atenção sempre na estrada, né? Não é muito fácil. A pessoa, hoje, modernamente, as pessoas têm muitos acidentes porque vão acionar o celular, então ela se transfere para outro espaço, né? Outro espaço abstrato. Então a mente é livre, ela se desloca para cá, se desloca para lá. É assim. Podia pensar, naquele momento eu precisei acessar o telefone porque estava meu filho me chamando e ele, quando eu atendi, ele estava gritando que ele estava numa situação muito difícil, eu estava salvando ele. Então, quando eu salvava ele, eu morri. Então, tem uma situação causal do outro lado. Então, qual é a situação causal que tu vai ocupar? A situação causal na tua frente ou a outra, né? Então, as situações causais são isso. Elas dão uma sensação de realidade, né? E não só a causalidade dá isso, mas também a visão estratégica, né? Por exemplo, eu vou fazendo formação, vou estudando, no futuro eu faço tal coisa. Isso é real ou não é real? Assim. Então tudo isso produz uma sensação de realidade, né? Mas essa sensação de realidade toda ela se dá por dentro de bolhas. Mas a bolha, a identidade, as aparências todas, elas brotam com essa característica assim de construção. Elas brotam da natureza luminosa. A natureza luminosa constrói isso. Ela não constrói apenas as aparências, ela constrói o observador junto, né? Esse é o ponto, né? E a outra queria saber um pouquinho sobre o reino da forma. Me parece que o que eu entendi, parece que é uma consciência sutil, parece que pré-verbal, que a gente pode acessar ela, mas também pode ficar preso nela com a meditação, né? E eu gostaria de saber se tem algum texto onde poderia estudar sobre esse reino da forma. Tem muitos textos que tratam dessas coisas, né? O Chagdung Rinpoche, ele descrevendo os estados de meditação, né, ele vai trazer essa compreensão de que os estados fabricados eles podem conduzir a condições específicas, né? Eles podem conduzir a qualquer um dos 3 reinos. E nós podemos ficar presos através de estados meditativos desse modo, na medida que a gente reifica o estado meditativo, né? Então, quando nós nos prendemos aos objetos, então nós temos essa possibilidade de... os objetos mais sutis, menos sutis, então nós temos a possibilidade de ressurgir dentro desses reinos, né? E em todos esses casos, nós estamos operando com a noção de separação, a noção separativa.
Então, isso é que vai produzir o renascimento nos reinos condicionados a partir da meditação. Então, tem uma meditação fabricada, eu surjo como o meditante, e aí eu tenho uma sensação de separação em relação aos próprios objetos, né? Aí eu construo essa ligação. E isso pode incluir também a experiência de meditação na ausência de objeto, né? Então eu construo também essa reencarnação nesses reinos, ela pode ser mais longa ainda, né? Por um longo tempo, até que a lucidez pode retornar. Mas essencialmente, o Chaitanya Rinpoche ele descreveu isso, que são 24 reinos que tu pode, 24 condições, mundos condicionados que tu pode acessar, pode terminar resultando em renascimentos inauspiciosos devido à prática da meditação, que seria a meditação fabricada, né? Essa não é propriamente, isso está por exemplo, esse tipo de meditação no qual nós sentamos, estabilizamos, observamos o movimento e localizamos Rigpa, não vai incluir esses estados, né? Então, essa abordagem na qual nós desenvolvemos uma compreensão e essa compreensão surge de uma base não condicionada, ela é uma meditação que ultrapassa esse tipo de obstáculo, né? Assim, eu preciso estar meditando em bases condicionadas. Aí eu, de acordo com a base condicionada, eu retorno para a base condicionada. Assim, né? Alguns mestres eles vão chamar a meditação da lucidez de Rigpa, eles vão começar a criticar a própria meditação, né? Então, o Dogen Rinpoche era um deles que criticava. E alguns mestres vão chamar isso de não meditação, né? Por exemplo, o Dogen Limpa ele vai descrever a não meditação. Não meditação é um estado não fabricado, lúcido. Então, a não meditação não é não meditar, é a lucidez, é a prática da lucidez, né? Mas essa expressão não meditação é usada justamente como uma expressão que tensiona, que ajuda a reconhecer que a meditação é algo fabricado. E o aspecto fabricado a gente precisa ultrapassar, né? Lama, eu tinha uma certa preocupação até hoje, na minha prática, de achar que eu tinha que fazer um treinamento e eu tinha as instruções, sabia quais eram, estava tentando fazer para reconhecer RIPA, e depois eu faria outro treinamento para estabilizar esse reconhecimento. Mas hoje, ontem e hoje, ouvindo o senhor falar sobre o treinamento, justamente, da gente observar o movimento da base mais ampla possível, e daí eu poderia estar em Alaya Vijnana observando isso, ou poderia estar em Ripa, mas o treinamento, a técnica é a mesma, né? É fazer essa observação. Tanto para sessão de meditação como para pós-meditação. Então, em relação à instrução, não haveria com que se preocupar. O treinamento seria o mesmo, né? Mas em relação a esse controle de qualidade para verificar tentar verificar se eu estou nessa base condicionada ou não, eu queria saber o que a gente pode fazer, que tipo de método a gente pode usar para tentar fazer esse controle. Por exemplo, quando eu sento para meditar e consigo relaxar o movimento da mente por um tempo, estou observando as aparências dos sentidos como manifestação luminosa da mente. Isso está claro para mim. No pouco tempo que eu consigo fazer isso,
não tem propriamente objeto externo que eu esteja reificando. Tem, sim, às vezes, o sujeito interno. É fácil perceber, por exemplo, se eu estou brigando com sono, tem um nível de esforço. Se eu me distraio, eu percebo que eu perdi aquela clareza, por conta do conteúdo que surgiu. Mas, às vezes, tendo nesse estado parado, surge um evento mental. Por exemplo, olho para o altar, vejo a foto dos mestres, mas não perco essa clareza. Surge uma energia em resposta a esse mero reconhecimento, que ela acontece, mas não... como parece que essa clareza não foi perdida, também não é propriamente um objeto externo. Então, quando eu percebo algum nível de esforço, de distração, etc., eu tento relaxar isso. E às vezes parece que eu consigo, por um momento eu relaxo. Nesse momento em que eu não estou percebendo nenhum esforço, não estou reificando nada externo, e não consigo, pelo menos, identificar nada interno também sendo fixado, aí que eu não consigo ver se tem mais alguma coisa a fazer ou não. Mas, de qualquer forma, como o treinamento é o mesmo, eu acho que, em relação a isso, não... É só continuar treinando, né? Mas tem algumas instruções para poder tentar melhorar esse controle de qualidade, de alguma forma? Por exemplo, se essa condição é uma condição discursiva, ela é uma condição que inclui a separatividade entre o observador e o objeto, né? Então, essa separatividade, ela é um sinal inauspicioso, né? Ela vai precisar ultrapassar isso, né? Então, quando, por exemplo, se nós estamos tratando da vacuidade do objeto, isso é insuficiente. Porque aí na verdade, surgiu o professor Dharmakaya, como é descrito do John Limpa. O professor Dharmakaya está separado do objeto, ele está analisando o objeto. O objeto, por exemplo, a lucidez, ela inclui a inseparatividade de sujeito e objeto. Então, enquanto nós nos colocamos como o sujeito observando, aí nós temos uma separatividade, assim, né? Assim, a gente está olhando o objeto. Então, é necessário que a gente reconheça isso. Essa lucidez, ela vai trabalhar esse ponto, né? Mas esse aspecto, ele não é propriamente discursivo. Ele não precisa de palavras. Tem uma clareza disso, né? Como que nós vamos ver a clareza? Essa clareza, ela surge como uma base lúcida que me permite construir realidades de outro modo. Quando nós estamos, por exemplo, olhando para o altar que seja, desde uma posição separativa, o altar, ele parece existir lá. Então eu tenho uma visão que ela pode partir do altar, mas ela é uma visão que reifica o altar, né? Aí eu posso analisar, mas eu estou reificando o altar. Eu estou numa posição separativa, né? Eu estou dentro de uma visão condicionada. Se não houver a superação da separatividade, o reconhecimento do surgimento luminoso, conjunto, inseparável de objeto-observador, está faltando alguma coisa. É justamente esse o ponto que eu queria chegar. Obrigado. Às vezes, como sempre tem aquela clareza de que o sentido da visão, por exemplo, não está separado, não está lá fora, não tem nada lá fora, além da sensação visual que a luminosidade da minha mente está sustentando, parece que eu não reifiquei. Eu discerni o altar sem achar que ele está separado. Agora, ele me faz ter uma reação, que parece uma reação meio sem dono, mas a energia movimenta sem eu ter atribuído ao altar a qualidade de externo, parece. Pelo menos é a impressão.
Então, aí é que fica difícil ver se realmente tem dualidade ou não tem. Porque ao mesmo tempo que eu estou vendo o altar e estou reagindo a ele, eu tenho a nítida sensação de que ele não está separado, que é a luminosidade da mente, que movimenta energia. Quando eu estou distraído, movimenta de um jeito. Quando eu não estou distraído, movimenta de um jeito diferente. E tu sente o surgimento conjunto do observador? Parece inseparável do... Se esse surgimento surgir, esse surgimento conjunto do objeto e do observador, então tu tem uma liberdade para construir as coisas de qualquer modo. Assim, por exemplo, tu não vai encontrar lucidez enquanto um objeto. Tu vai usufruir a liberdade natural com relação àquilo, né? Mas, por exemplo, se tu te coloca como um observador fixo, aí tu olha para o lado, tu começa a observar outros objetos. Tu tem a sensação que o observador é o mesmo, que ele está olhando outros objetos, né? Então tem uma posição dual e os outros objetos eles vão variando. Eu me lembrei de outro ponto agora que também indica que está falha a prática, mas eu não sei propriamente qual que é o defeito. Eu tive uma tremenda de uma dor de dente semana passada, num canal tratado errado, inflamou, enfim, a dor horrível. E enquanto ela estava administrável, eu pensei, puxa, já que eu estou sentindo um pouco de dor, eu vou tentar trazer para a prática, como os textos ensinam, etc. Não vou tomar o analgésico. Aí começou a doer um pouquinho, eu já fui e tomei o analgésico. Falei, amanhã eu pratico, eu vou tomar o analgésico. Aí quando a dor ficou realmente grande, já não era mais uma opção minha, eu estava tentando praticar justamente para melhorar a minha situação. E eu praticava antes no banheiro, tomando banho frio em Brasília, tentando dissolver a aversão ao frio, e conseguia e achava que estava fazendo uma grande prática. Aí com a dor, não é que não funcione. Tinha hora que eu parava e falava, não aguento mais, eu tenho que liberar essa dor de algum jeito. E eu fazia o que eu faço na meditação, tentar observar, da base mais ampla que eu puder a dor, e se vier a rejeição, tentar dissolver. Por 2 ou 3 segundos, funcionava. Eu não sei porquê, tinha até uma reação física, minha boca enchia de saliva. Enquanto não estava doendo, minha boca salivava. Mas daí 3 segundos depois, começava a doer, eu me fixava de novo. O que faz essa fixação ser tão forte, a ponto de a gente já ter feito várias vezes dissolução de fixações menores, mas essa aí não consegui fazer por mais que 3 segundos. Eu acho que teria que consultar um dentista aí. Não, eu tô brincando. Vai ter um dentista aqui para resolver esse assunto aqui. Não, deixa eu vai contribuir dentro disso? Não vou cuidar do dente dele do outro jeito. Como? Não vou cuidar do dente dele. Tá. Então esse é um ponto interessante, assim, né? Mas uma vez eu passei por isso, com passagem de pedra nos rins, né? Eu tive 2 vezes passagem de pedra nos rins. Aquilo não é uma coisa muito boa. Não é uma coisa muito boa. Mas a primeira vez que eu tive, eu estava num movimento que eu não podia parar. Eu estava dirigindo sozinho, eu estava fazendo uma porção de atividades que eu não podia deixar de fazer e tinha um esforço físico no meio daquilo. Eu fui até o fim, né? E depois, era uma época que eu estava praticando yoga, assim, aquilo para mim era melhor. Aí eu pratiquei Matsyasana, a postura torcida para trás, que é uma postura pro rim, né? E aí eu expulsei a pedra. Aí eu fui no banheiro, tchá, aí a pedra, plum. Eu fui lá e peguei a pedra. Peguei, agora eu vou analisar, eu vou ver o que houve, que tipo de coisa é essa, né? Porque aí, se eu souber cristal do que, eu estou sabendo qual é o desequilíbrio que eu estou criando com a alimentação, com algum outro jeito, né? Aí eu levei no laboratório, aquilo era muito caro, aí eu desisti, era uma época de muita limitação, não consegui fazer análise, mas tudo bem. Eu acho que era oxalato de cálcio. Assim, então a primeira vez foi assim, né? Então,
A segunda vez eu tentei me manter em meditação. Aquilo não resolveu. Então eu entendo do que tu quer dizer. Assim. Aí eu tomei Buscopan, uma dose de Buscopan e passou assim. Passou. Mas, então, tem esse ponto, né? Eu acho que o fato de nós sentirmos dor é alguma coisa, por exemplo, dentro da originação dependente, né? O nosso corpo vai sendo construído. Então, nós vamos construindo etapa por etapa. Se a gente não sentisse dor, a gente não estaria vivo, com certeza. Assim, né? Então, nós temos as dores, elas são nossos guardiões. A gente está respeitando elas há muito tempo, né? Então, esse sinal, ele é um sinal condicionado. A gente está condicionado a responder aquilo, né? Mas, por exemplo, dependendo como a dor vem, nós podemos lidar com isso, né? Isso eu já vi até com criança, assim, eu tive experiência com meus filhos em diferentes momentos, né? Então, por exemplo, pegar a criança pequena e dar injeção, um dentista também, né? Aquilo não é uma coisa muito fácil. Tu mostra a agulha, olha, isso aqui é uma agulhazinha para botar na sua boquinha. A criança não precisa nem enfiar a agulha, né? Agora, como é que tu enfia uma agulha e a criança nem nota? Então, esse é um ponto interessante, assim, né? Então, isso eu vi acontecer na minha frente. A criança não sentiu a dor, mas depois eu senti na hora de pagar, aquilo não foi fácil. Agora, eu já acompanhei, por exemplo, a minha filha, a primeira, ela 2 vezes abriu o queixo. Assim, caiu no pátio da escola, abriu o queixo. Aí vai ter que costurar aquilo. Aí tu chega lá, aí tu diz, não, relaxa, fica calma. Respira assim, com calma. Aí ela tinha tanta confiança que ela foi costurada e não aconteceu nada. 2 vezes. Então eu já vi isso acontecer, né? Aí meu filho, uma vez, ele foi mordido na mão por um cachorro que entrou no pátio do edifício. Aí ele foi brincar, o cachorro era brabo, e nhoque na mão dele. Ele era pequeno ainda. Assim. Aí ele chegou com toda a turma do edifício, assim, as crianças tudo lá, ele com aquela mão assim. Todo mundo apavorado, ele com aquela mão. Aí nós fomos no pronto-socorro. Eles fizeram o que não deviam fazer, né? Que é costurar, porque é uma ferida contaminada, não pode costurar. Né? Mas eles costuraram tudo. Aí ele também teve essa coragem, assim, costuraram. Então é um ponto... Né? E isso varia um pouco, por exemplo, um dos meus filhos, eu lembro de chegar para dar vacina, ele completamente apavorado. Aí a irmã dele... totalmente serena, assim, nada. E ele completamente apavorado, aquilo doía antes de fincar. Assim. Então esse aspecto da construção da mente, ele é real, assim, né? Ele é real. Essa experiência, por exemplo, de tomar banho frio em Curitiba é uma boa experiência. Essa é uma boa experiência. Eu também tive uma época que eu fazia isso. Mas de qualquer maneira é necessário que a gente entenda que o corpo ele tem esses sinais, né? Se não quiser responder a eles, eventualmente tu treina e tu não responde. Mas aquele sinal ele está dizendo alguma coisa. Então eu acho melhor respeitar o sinal. A gente pode também não comer, a gente pode não respirar. Pode uma série de coisas. Tem treinamentos de meditação de outras linhagens que eu vi esse treinamento. Não vou nem dizer. É onde tu suspende a respiração até desmaiar. Aí depois tu volta. Aí depois tu suspende até desmaiar. Aí tu vai observando, né? Aquilo é um processo semelhante à morte. Então, por exemplo, a nossa prática é manter a lucidez, né? A lucidez é assim, se manter na base não condicionada
e observar a experiência, que é uma experiência mental. Assim, o mínimo que eu espero de vocês agora é praticarem esse desmaio induzido. É assim. E atrás, uma cama de prego. Vocês caem para trás, espeta. Aí acorda de novo. Oi. Lama, essa lucidez não dual, ela é livre de sofrimento? Se eu percebo as coisas acontecendo, mas estou sofrendo, aí não é. Aí já não deu mais. Aí perdeu a prática. Assim. Mas ela não é livre de sofrimento nem não sofrimento. Por exemplo, vai observar aquilo, mas tu não está reagindo ali dentro. Então, de modo geral, o que nós vamos chamar de sofrimento é alguma coisa que nos arrasta, né? Nós somos arrastados. Então aqui nós estamos trabalhando nas experiências que são experiências limite, né? Então a gente pode trabalhar com experiências como um tsogi, por exemplo, uma experiência desse tipo, né? Mas essa é uma experiência super favorável. Reino dos deuses, de modo geral, dependendo de onde for o tsogi, né? Mas quando a pessoa está trabalhando com emoções perturbadoras ou com situações limite, tudo isso pertence ao processo de prática, mas a prática é a mesma. Ou seja, nós estamos repousando sobre um estado, quando é um estado não condicionado de fato, ele é capaz de ultrapassar essas situações limite, né? Quando nós temos um estado condicionado, ainda que sutil, aí quando esses limites são oferecidos, a gente não tem a estabilidade suficiente, né? A gente não tem a clareza disso. E o Rigpa desaparece. Brota a compreensão dentro de um estado condicionado. Aí dentro do estado condicionado nós temos impulsos específicos, né? É assim. Mas, em princípio, quando nós estamos treinando isso, nós somos capazes de cruzar pelo desconforto, pela aflição da morte, né? Então, se o dente, ele grita, no processo de morte, tudo grita, né? Porque os sinais, os protetores da nossa vida, eles gritam. Eles vão se tornar os demônios que vão nos torturar. Porque nesse momento eles são aqueles que nos protegem. Quando nós entramos numa situação de dificuldade, eles vão gritar, mas eles vão nos perturbar, né? Se a gente tiver essa base, tiver podido desenvolver a habilidade de contemplar essas energias e essas inteligências desde uma perspectiva suficientemente ampla, né? Aí nós somos capazes de cruzar por isso. Caso contrário, a gente vai ser arrastado, né? Então, de modo geral, não apenas no momento da morte, mas nas circunstâncias da vida, a gente é testado constantemente sobre isso, né? O Lama falou que o prajna nos ajuda a perceber o vazio das experiências. E para perceber a não existência do observador, o Sutra do Diamante ele leva nessa direção? O Sutra do Diamante ele vai nos ajudar, ele vai nos oferecer vários desafios. Então nós vamos ver, a gente pode praticar generosidade, mas quando a gente está praticando a generosidade, não há aquele que recebe, não há o que oferece. A gente para assim, há ou não há? Assim. Então nós vamos encontrando nas várias manifestações das 6 perfeições esse aspecto. Em nenhuma das 6 perfeições existe alguém ali. Então é um prajna paramita que trabalha essa dimensão da identidade, né? Esse outro aspecto é dentro da meditação mesmo.
Aí, se nós observarmos o aspecto conjunto, objeto observador, essa contemplação, ela substitui a contemplação do objeto pelo observador. Então, todos os aspectos aflitivos, eles brotam da observação do objeto a partir do observador. É um tipo de inteligência. E a superação dos processos aflitivos é a observação de objeto-observador junto. Aí nós não estamos na condição aflitiva, a gente não está sustentando alguma coisa. Lama, boa noite. Em um dos versos do Indo ao Ponto Último, o Lama fala que a gente pode purificar e recolectar a leve Jnana. Eu queria que primeiro o Lama pudesse falar um pouco sobre essa expressão de recolectando a leve Jnana. Essa é uma expressão que se usa nos sutras, né? Então, no Lankavatara, no Surangama Sutra, eles usam isso. Esse recolectar é revisitar, né? Tu revisita aquilo e reinterpreta e ressignifica. Porque as dimensões condicionadas, da consciência condicionada, de Alaya e Jnana, elas foram todas estabelecidas a partir de experiências que foram vistas de um certo jeito. Então, é como aquilo estabelece a feição do nosso karma, como que a gente reage. Aí nós revisitamos aquilo. Quando a gente revisita, nós atribuímos outros significados. Nós alteramos os significados daquilo. E essa recolecção é uma forma de visitar. É como se aquilo se tornasse vivo de novo e a gente refaz, reconstrói. Uma vez eu vi o Lama falando que quando a gente está em retiro, a mente pode ficar muito leve e a gente acessa a leve Jnana. E eu tenho observado tanto na minha prática quanto nos relatos dos outros praticantes que às vezes vêm imagens horríveis que até é difícil saber de onde vem e que isso pode estar sendo apenas acessar. A gente ressignificar isso, a gente está purificando a leve Jnana, porque, por exemplo, em retiro, às vezes vem imagens horríveis assim. Eu fiz os 8 pontos do Prajna. Essa seria uma forma de estar purificando, a gente consegue com certeza, isso. Com certeza, esse é o processo. Por exemplo, quando aparecem experiências horríveis, né, vocês sempre podem, como vocês já ouviram em algum nível de ensinamentos, né, vocês sempre podem olhar que tem uma dualidade ali. Então tem um observador, tem os objetos. Né? Você sempre pode olhar assim. Então, quando vocês olham isso, aí vocês já sorriem um pouco. Vocês já sorriem assim. Aí isso é dual, né? Então a percepção não dual, essa percepção não dual, ela funde o objeto observador, ela vê o surgimento dos pares, né? Objeto observador. Mas quando tu olha e vê o surgimento dos pares, tu não está mais dentro da bolha olhando os objetos, tu está fora. Quando tu está fora da bolha olhando os objetos, é como se tu fosse o diretor de cena do filme. Tu não está dentro do filme. Por isso o filme não tem mais poder sobre ti. Esse é o ponto. Então, quando a gente olha e vê a inseparatividade, isso parece que é o ponto mais importante. Mas não, o ponto mais importante é o lugar de onde tu vê a inseparatividade. Quando tu percebe a inseparatividade, o aspecto mais importante é que tu está num lugar que já não é mais dentro da bolha. Esse é o ponto. Então a gente chega nesse lugar de costas. A gente não chega de frente. Porque se eu chegar de frente, eu chego discriminando ele de mim mesmo. Então a gente chega nesse lugar olhando para outra coisa. E por isso a gente entra nesse lugar. A gente não vai ver esse lugar. A gente vê isso. Aí os mestres, às vezes, eles
nos ajudam a perceber coisas super sutis, assim, né? Então eles vão dizer, agora observa de onde vem a sabedoria correspondente. Aí tu não consegue localizar. Ela não tem uma origem. Tu não consegue localizar. De onde é que vem essa ideia? De onde é que vem isso, né? Aquilo não tem origem. Então a sabedoria primordial, ela brota desse modo. Esse é um processo natural e intuitivo, às vezes se diz isso, né? Desse modo, assim. Aquilo não tem uma origem. Não é uma origem causal, não tem um raciocínio que chegou a essa conclusão, não é uma conclusão, não é uma operação comum da mente. A prática de você mudar o curso do sonho é mais ou menos isso que você está falando. Mudar o curso do sonho pode ser um processo de transmigração, né? Por quê? Porque eu estou aqui olhando o sonho, mas eu me considero alguém existindo e o sonho. Eu não estou gostando daquele curso, agora eu vou alterar aquilo. É um processo parecido com o Sansara, que eu começo a mudar, só que sendo um sonho eu tenho uma habilidade a mais, aquilo é etéreo, então eu consigo mudar de algum jeito, assim, né? Então não há, nesse aspecto, não há necessariamente uma lucidez no sentido de percepção do aspecto inseparável, né? Essa experiência que o Lama narrou seria parecido com a gente tentar perceber de onde brota a energia? É. A mente que constrói a artificialidade, ela é testemunha da artificialidade construída. Então a sabedoria primordial está junto disso. Então ela, ao ver a construção, ela é lúcida da construção. Mas esse processo, ele não é um processo discursivo. Aquilo fica óbvio que é assim, mas aquele óbvio não é assim. Tu junta uma porção de palavras e então tu descreve, não é assim. As palavras, elas vêm depois. Parece que a gente só se aproxima do estado depois. Frequentemente eu prefiro, até mesmo substituindo a consciência correspondente a que aquilo é assim, eu prefiro atestar isso, atestar essa lucidez pela liberdade que decorre da visão de que aquilo é assim. Então, se aquilo é assim, então outras coisas podem ser feitas. Aí a gente vê que as outras coisas podem ser feitas. Porque se eu descrevo que aquilo pode ser assim, mas de repente eu não consigo usar aquela liberdade, eu vi que aquilo é uma descrição, mas não é uma experiência correspondente. Aquilo só é uma experiência se aquilo pode servir de base para eu poder fazer um movimento subsequente, né? Esse controle de qualidade, ele não precisa nem mesmo a descrição. Havendo a descrição, aquilo pode ser, pode não ser. Se espera um monstro com traje, ele tem que fazer mais coisas. Quando vem um monstro? O monstro veio e você supera com traje. Ainda não está bom. Por exemplo, se eu chegar para o monstro e dizer que ele não existe, isso não vai funcionar, de modo geral, assim, né? Porque ele corresponde ao eu estou aqui e o monstro está ali, né? Então nós temos uma dualidade. Nós não temos como sobreviver a um monstro dentro de uma dualidade. Mas a natureza que cria a experiência do monstro e do devorado, essa natureza ela não é afetada pelo fato do sujeito ser devorado. A gente tem que ter essa fé. Pode ser devorado tranquilo. Assim, né? Assim, né? Então, esse é o ponto. Aí, desde a condição da liberdade frente a essa construção, desde essa posição não há, aí o Buda vai dizer,
a uma vida além da vida e da morte, né? Mas nós estamos diretamente apegados às experiências duais, essencialmente isso. E tudo que a gente fez há muitas vidas foi alterar os objetos à nossa frente para que a nossa experiência seja melhor. Assim, né? E a gente faz isso em diferentes níveis. Alguns níveis dão certo, outros não dão. Mas existe esse nível primordial no qual não pode ser atingido, né? Te deu uma prática com Prajnaparamita, na qual se invoca os demônios e se oferece o corpo para eles. Mas aqui nós não estamos praticando Choda, nós estamos fazendo uma outra coisa, nós estamos praticando lucidez. Quando tu invoca os demônios, os demônios vêm, e tu está aqui, e tem o medo, está tudo dual. Aqui nós estamos usando um outro processo, né? Por favor. Oi, Lama. Tá só ligado? Tá. Queria perguntar para você sobre a sensação de perda de tempo, né? Aí, eu entendo que isso pode ter a ver também com o materialismo espiritual, né, nesse sentido, mas é uma sensação que é muito decorrente, né? Muito tempo. O senhor teria algum conselho piedoso, assim, que pudesse ajudar a lidar com essa sensação de perda de tempo? Acho que é melhor não perder tempo. Está perdendo tempo, é melhor não perder. Né? Fazer o quê? Está perdendo tempo por quê? Assim, né? Mas aí... esse é por exemplo, dentro de uma perspectiva do caminho da perfeição, a gente está sempre fazendo alguma coisa para galgar outra, né? Então a gente pode ficar atarefado, estou fazendo coisas para galgar outra. Agora, dentro de um caminho de lucidez não tem tempo dentro disso, né? Tem tempo. Essa coisa do tempo ela vai surgir dentro do caminho, na motivação, no início do caminho, né? No final do caminho não tem tempo. Oi. Sim. Eu ainda não entendi muito a diferença da meditação fabricada e dessa meditação que seria a meditação, não sei se certa é a palavra, mas a meditação verdadeira, sim. Uhum. E outra dúvida que eu tenho você estava falando do sistema econômico, e eu fiquei com a dúvida de como, no mundo de hoje, eu estou entrando agora nisso, porque eu tenho 22 anos e tal. O pessoal riu um pouco, mas não te preocupa. É normal, né? E a dúvida é como entrar nesse sistema sem me vender, vamos dizer assim, e ainda praticar o budismo dentro disso, porque é uma dúvida que fica na minha cabeça direto, isso. Essa é uma boa coisa, né? A gente não tem uma resposta bem clara assim, para isso, né? Assim, né? Mas esse é um ponto super interessante. Eu me pergunto constantemente sobre isso, né? Porque é uma pergunta que nem sempre vem, mas para mim ela vem. Como que eu posso ajudar os outros a ultrapassar isso, né? Esse é um ponto, assim, e com muita razão os jovens, né? Como fazer para que eles não vendam a vida deles, né? É uma coisa curiosa, porque é o que acontece, né? E eventualmente a pessoa ainda fica feliz, né? Pá, alguém comprou minha vida. Pá, isso é uma boa coisa. Agora, pelo menos eu vivo no final de semana, assim, né? Feriados também, férias. Às vezes teve uma época que eu usava assim, olha, se você é rico mesmo, recompra a tua vida. Pega a tua vida de volta, né? Esse é um ponto interessante, assim. Ou seja, se eu tenho recurso, eu vou comprar minha vida de volta. Eu não preciso vender o meu tempo para coisas que não dizem respeito a mim, né? Eu estou vivendo a vida de outras pessoas. Eles estão lá com os projetos deles, eu não preciso embarcar naquilo, né?
Assim. Mas aí eu vendo o que eu posso da minha vida, porque é o jeito que eu posso então viver o que sobrar da vida, né? Uma coisa interessante, é uma coisa um pouco artificial, né? Tá certo que essa linguagem é um pouco dura, assim, né? Bom, vamos começar com a meditação, né? Assim, a meditação fabricada, ela não é um grande problema, né? Ela é um início. Então, por exemplo, shamatha impura é uma meditação fabricada, né? Shamatha pura também, né? Tudo que não é meditação de lucidez é fabricado, né? Tudo que não é não meditação é fabricado de algum jeito, né? Mas a gente avança com isso, né? Então, no caso a meditação shamatha, nós vamos a gente fazendo shamatha impura, a gente foca um objeto. Então a gente tenta manter a mente naquilo. Então com isso a gente treina não ficar com a mente dispersa. Esse é o objetivo. É uma meditação fabricada. Mas eu não vou a nenhum outro lugar a não ser conseguir mais estabilidade com a mente. Não preciso de uma estabilidade perfeita, mas se eu reduzo a flutuação, aí eu já ganho uma vantagem, né? Aí em shamatha pura, tu mantém um foco aberto, tu é capaz de ver as coisas, e as coisas podem dançar na tua frente, mas o foco da tua mente não embarca no movimento nem nas aparências. Tu precisa isso para depois poder começar a contemplar como que a tua mente está operando. Aí descobrir o aspecto da coemergência dos objetos observadores e observar as emoções perturbadoras, os significados todos surgindo. Se não tiver esse treinamento anterior, tu não tem como focar essas coisas que são mais sutis, né? Então, por exemplo, falando do ponto de vista de energia, tu precisa manter a energia estável, porque a flutuação da mente, ela é acompanhada da flutuação da energia, porque os objetos que surgem, eles surgem e nos arrastam porque eles movimentam a nossa energia. A energia é como se fosse a linguagem de máquina da mente, enquanto que os pensamentos é o que aparece na tela. Então a energia é o que movimenta e faz aparecer os pensamentos. Então as aparências, elas vêm junto com a energia. Agora, se tu contemplar, por exemplo, treinar a energia, quando tu senta, treina a energia estável. Se tu está com a energia estável, tu não é arrastado pelas emoções nem pelas aparências. Porque as aparências te movem porque elas movem energia. Se elas não moverem energia, elas não te movem. Então, quando tu está treinando a mente, tu paulatinamente, quer dizer, simultaneamente, tu está treinando a energia também, né? Que é super importante. Aí depois, em shamatha pura, especialmente, aí tu está com energia estável e tu deixa a mente se mover e ver os objetos. Mas quando tu vê os objetos, a tua energia não muda. Então tu não é arrastado pelos objetos. Os objetos não modulam a tua mente, né? Aí tu pode começar a jogar consciência sobre o que são aqueles objetos, como é que eles surgem, como é que surge a mente junto com eles. Assim. É uma aventura, assim, vai entrando por meio disso, assim, né? Esse é o ponto, né? Agora, o processo de viver no mundo, ele não tem uma, como é que eu vou dizer, não tem uma forma que a gente possa resolver isso, né? Tem linhas gerais que realmente funcionam. Então, eu diria assim para os meus filhos, né? Eu digo isso, né? O ponto principal é gerar méritos, né? É aprender a trazer benefícios e não causar problemas. Se tu fizer isso, já está tudo meio resolvido. Porque esse é o código para o bloco zero. É gerar méritos. Bloco zero é isso. Então, qualquer pessoa que é capaz de gerar méritos e demandar pouco, causar pouco obstáculo, ou nenhum obstáculo, a pessoa vai naturalmente andar super bem. Porque a linguagem dentro da rede é essa. Causar benefício, não causar problema. Essa é a linguagem da rede no bloco zero. Aí tu não precisa tu mesmo conduzir a tua vida. Tu vai ver que as oportunidades vão aparecendo. As pessoas vão abrir os lugares para ti.
Elas vão começar a te convidar para todo tipo de coisa. Aí pega só o que é bom. Assim. Aí vai escolhendo. E quando tu escolhe, tu não pensa, eu quero isso para mim. Tu chega, não, esse é um bom lugar para eu causar mais benefícios. E ali tu cria benefícios. Quando tu está criando benefícios, na verdade, tu está operando de forma cada vez mais próxima das deidades de Sambhogakaya, quer que tu entenda ou não. Aí tu está mais próximo de compaixão, amor, alegria, equanimidade, generosidade, moralidade, paz, energia constante, concentração, sabedoria, e das 4 formas de ação, sabedoria, ação de poder, ação pacificadora, ação incrementadora, ação irada, tu está próximo disso. Se tu vai agindo desse modo, tu não precisa pensar, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. O universo vai abrindo os espaços e tu vai galgando aquilo que for melhor para trazer benefícios para as pessoas. Aí rapidamente, a minha sugestão é não para em nenhum desses lugares. Esses lugares tu ajuda como é possível, porque os lugares acima vão aparecer, aí tu segue. Aí vai aparecer tudo. Tu não precisa abrir as portas elas se abrem sozinhas. Quando tiver uma porta fechada, tu só para na frente e espera, porque ela vai abrir. Assim, quando ela abre, tu cruza. A vida ela é toda assim. Por exemplo, a vinda de Thiago Rinpoche até Porto Alegre e a transferência dele não foi feita porque a gente planejou. A gente seguiu gerando méritos, o Thiago Rinpoche chegou lá. Eu até brinquei com ele, né? Eu digo, o nosso processo é assim, a gente queria muito que viesse um mestre, né? Mas o que a gente fez? A gente construiu a casa, que é como se faz com o pássaro, que tem um passarinho que vive nas beiradas de... Tu bota uma casinha e ele vem morar dentro. Então tu prepara isso e vem. O Rinpoche riu disso, né? Riu dessa visão. Então vai gerando mérito e as coisas elas aparecem. Assim. Aí te prepara, né? Eu também observei isso, assim. Por exemplo, a gente se move em direção aos Budas, se move um passo, assim, simples. Os Budas se movem 100 passos na nossa direção. Porque existe uma consciência búdica nas coisas, por dentro do bloco zero mesmo. Essa consciência, ela está completamente atenta. É como, por exemplo, o pai e a mãe e o filho, né? Aí os filhos fazem um movimento. Um dia eles chegam lá e começam a... Ô, mamãe, hoje eu vou secar a louça para você. A mãe fica tão feliz, tão feliz, tão feliz que dá um computador para o filho. Assim, aquilo é desproporcional. Entende? Assim são os Budas, eles são desproporcionais. Aí vocês começam a meditar, aí os Budas, agora você ganha um templo. Uma coisa assim, né? Por favor, aceite. Não sei se estou no momento. Sim, né? Então isso é assim, né? Aí a gente seguiu praticando, apareceu o Dalai Lama em Porto Alegre. Não é pouca coisa, né? Aí a gente organizou aquilo, ele recebeu a chave da cidade, hoje é cidadão porto-alegrense. Né? A gente só não teve a fotografia com o chimarrão, mas ele foi lá. Camisa do Grêmio? Essa parte, faltou esses detalhes assim. Né? Então, é interessante, aí isso te move, aí tu entende, né? Porque tem uma nuvem de compaixão esperando alguma coisa boa que a gente faça para poder nos empurrar, assim, né? Então eu acho melhor ficar relax, calmo e trazer benefício em todas as direções. Trazer benefício inclui, por exemplo, entender os outros no mundo deles, né? E procurar ajudá-los. Aí a pessoa vive uma vida muito interessante. Essa é a base da rede, né? A rede é isso, né? Caçaram a palavra, você quase falou. Boa noite.
um chá enquanto isso. A minha pergunta tem a ver com a do menino ali, que eu estava mais ou menos no mesmo processo no ano passado. Eu também tive esse dilema e fiz a mesma pergunta para o Lama. E eu segui o conselho e começaram a acontecer, de fato, coisas que, inclusive, eu fui convidada para vir para esse retiro. Então, de fato, os Budas são mais generosos do que os méritos que a gente vieram. Mas a minha pergunta é qual é a diferença, como é que eu sei qual é a diferença entre transmigrar e evoluir na prática? Porque, às vezes, eu percebo que não é mais o caso de eu permanecer num certo lugar e eu tenho esse... Não, agora eu tenho que ir embora onde seria mais útil. Mas aí eu paro e penso, será mesmo? Ou será que eu estou fugindo de novo? Eu não sei bem qual é o ponto de eu estar transmigrando e de eu estar evoluindo na prática. Vamos pensar assim. Cada movimento nosso é um pouco transmigração, um pouco melhora da prática, assim, né? Pode ter um pouco de transmigração também, né? Mas, por exemplo, a transmigração, ela tem a ilusão de que então as coisas agora, alguma coisa, né? Elas vão melhorar. Então agora encontrei o lugar. O lugar a gente não vai encontrar, né? O lugar é o lugar onde nós estivermos, num tempo atemporal. Esse é o ponto, assim, né? Então a gente não vai encontrar um lugar, o que de modo geral nos leva a transmigrar é uma sensação de que, enfim, eu vou encontrar alguma coisa que agora é o ponto, né? É assim. Então isso não vai acontecer, né? Se eu não estiver me movendo por esse motivo, quer dizer que eu aprendi alguma coisa? Aí eu aprendi alguma coisa. Mas, por exemplo, se tu seguir trazendo benefício, vai surgir um momento em que tu descobre que teria outros modos de trazer benefício que seriam melhores, né? Então aí pode fazer uma mudança em direção a isso, né? Mas que isso não seja uma teoria, né? É mais fácil quando, por exemplo, o universo ele sempre atua. As inteligências elas são múltiplas. Nós estamos constantemente dentro de ambientes que têm uma inteligência, né? Então é natural que vocês estão fazendo coisas, aí surgem visões, surgem pessoas que olham para vocês e adivinham boas coisas, né? Então esse é um sinal, assim. Existe essa inteligência ampla. Então é natural, a gente vai gerando méritos, surgem as oportunidades. Então, eu acho que a gente, em princípio, fica no lugar e vai melhorando ali, vai ampliando, melhorando, e as coisas vão se abrindo. Mas e se tiver um ponto que eu tenho que andar, devo andar mesmo assim? Se tu sentir que tem que andar, tu anda. Aí anda. Mas, por exemplo, como uma planta, se tu tirar uma planta daqui e botar ali, depois tu tira ela dali, ela nunca tem tempo para crescer, enraizar e avançar, né? Se eu não for planta? Não, eu não vou... Eu acho que tu vai sentindo, entende? Tu vai sentindo. Esse é o ponto, né? Aí tu vai sentindo, vai vendo como fazer, né? Mas uma sensação clara de que o que tu podia fazer num certo lugar, ela vem assim, bom, aquilo que eu tinha para fazer, eu fiz, isso está concluído, né? Está claro que eu podia fazer nesse lugar, está feito. Agora está na hora de seguir, né? Então essa é uma percepção intuitiva, alguma coisa que brota na pessoa, né? No fim acaba sendo uma escolha, então. Nem sempre a pessoa pode escolher, né? Porque às vezes a pessoa pensa, eu vou embora, mas a pessoa não tem nenhuma chance de ir embora. Às vezes a pessoa ela quer ficar, mas não tem nenhuma chance de ficar. Então, por vezes, a pessoa não tem escolhas, ela vai se movimentando, né? Vai se movimentando. Mas
Eu vejo isso, assim, né? A pessoa, de repente, ela faz muitos esforços e o que ela consegue, no máximo, dentro daqueles esforços, se tudo correr bem, é um certo avanço. Aí a pessoa percebe, se eu for para outro lugar, fizer uma outra coisa, se eu fizer esforços, eu posso ir muito mais longe. Aí a pessoa percebe, é melhor assim, né? É assim, melhor. Então, mas se a pessoa vai praticando shamatha, vai contemplando, vai praticando metabhavana, ela vai purificando o lugar a partir do qual ela olha. Quanto mais amplo for o lugar a partir do qual ela olha, melhores as decisões, né? Assim. Lama, eu tenho uma curiosidade para saber de um ponto de vista teu sobre plantas de poder utilizadas em rituais religiosos, sabe? Como é que você vê isso? Por exemplo, eu não tenho nenhuma conexão com isso, então eu posso dar uma visão perturbada, né? Que desautoriza alguma coisa que em outros contextos pode ser interessante. Eu não tenho nenhuma conexão, então... depois, as coisas que eu ouvi a respeito, por exemplo, eu ouvi de Djangol Kongtrul Rinpoche, terceiro, que foi o meu primeiro mestre de refúgio, e fizeram essa pergunta para ele. Aí ele disse, nós já temos no Sansara um nível de loucura. Se a gente adicionar o nível de loucura um plus, isso pode não adiantar nada. Então essa é a visão do Djangol Kongtrul Rinpoche, né? Agora, por exemplo, se a pessoa tem um mestre que usa plantas de poder e consegue ampliar a visão da pessoa, é melhor perguntar para ele, né? Assim. Mas eu não sei se a pessoa usando plantas de poder por uma vontade própria, dentro da sua inexperiência, se aquilo vai ajudar ou não vai, né? Se alterar a percepção de realidade, se a pessoa não tem uma compreensão da vacuidade, a pessoa pode imaginar que ela está acessando outras coisas. Ela está acessando o Sansara. Então a gente modifica a aparência do Sansara, mas é o Sansara, né? Então eu já vi pessoas perturbadas vindo por dentro do Santo Daime, por exemplo. Isso eu já vi. Ou similares, né? Pessoas usando isso e desenvolvendo perturbações. Eu já vi relatos também. Teve pessoas que eu já encontrei com dificuldades e aflições. E eu já também ouvi muitos relatos de pessoas que praticavam com mestres, né? Teve um dos mestres aqui no Brasil que usava isso como para os seus alunos. Como surgiram muitos obstáculos, ele proibiu, ele interrompeu o uso, né? Em Alto Paraíso existem muitos diferentes grupos que usam. Eu já conduzi retiro dentro de uma área onde as pessoas elas usavam. E a gente se deu super bem, assim, não deu nada, assim, né? Pessoas do bem, assim, sem problema nenhum. Boa noite, Lama, tudo bom? Quando você falou sobre méritos, né? Conforme você vai construindo méritos, a vida vai te proporcionando novas possibilidades. Mas essa questão dessa construção de méritos e a relação desses méritos com ação e reação, a lei, né, gente? O que você faz, você paga, o que você faz de bom, você colhe. Como é que é a construção dessa ação e reação com os méritos? Ele parte só além do que é dito, do que é sentido? Eu queria entender um pouquinho melhor isso. A melhor forma de praticar méritos é praticando as 5 sabedorias. Então, por exemplo, se a gente for capaz de entender os outros seres no lugar deles, o que está acontecendo com eles, isso é a sabedoria do espelho. Então, a partir da sabedoria do espelho, brota compaixão. A gente dele, ele está ali naquela situação, ele está olhando isso de um certo jeito, só comete ações negativas. Ele está numa situação super difícil. Então, aí brota na pessoa a energia correspondente à compaixão.
A pessoa vai lá e ajuda o outro. Está ganhando méritos. Ela está ampliando os méritos. Isso brota de uma visão de sabedoria, que é a sabedoria do espelho, né? Então, uma forma é a gente olhar em volta e ver o que está acontecendo com as pessoas, entender as pessoas nos seus lugares. Se brotar dentro de nós compaixão para ajudar elas nas suas dificuldades, esse é um caminho seguro dos méritos. Outra forma também é assim, a gente olha e vê as qualidades das pessoas e os ambientes onde elas estão. A gente descobre qualidades que elas têm. Aí nós damos um jeito de irrigar essas qualidades. Aquelas qualidades brotam, aquilo é muito bom para nós, muito bom para os outros. Aí nós vamos semeando, nós vamos melhorando tudo à nossa volta. Aí nós olhamos para as pessoas com a sabedoria da igualdade. O que acontecer de aflitivo para a pessoa, a gente não fica insensível, a gente tenta ser solidário. O que for de bom que estiver acontecendo para o outro, a gente se alegra. Se a gente tem amigos que se alegram com as coisas boas que acontecem conosco, isso é muito bom. Esses amigos, eles ganham muitos méritos. Porque não é fácil, por exemplo, as pessoas se alegrarem com o que acontece de bom conosco. As pessoas se alegram com o que acontece de bom com elas. Então, as pessoas que se alegram com o que acontece de bom com o outro são pessoas raras e preciosas. Se a gente tiver alguém que se alegra conosco, nós vamos proteger essa pessoa, vamos ajudar. E assim, cada uma das 5 sabedorias, a gente vai vendo que cada sabedoria propicia compaixão, amor, alegria, equanimidade de modo natural, né? Então esse é o caminho natural para gerar os méritos. Se a pessoa praticar isso, a vida vai realmente andar bem. A parte econômica, ela vem naturalmente, assim, sem nenhum obstáculo. A pessoa não precisa se prender, agora eu quero ganhar dinheiro para isso, porque eu tenho uma insegurança. Não. A pessoa não precisa se preocupar com isso, porque onde ela flui, todas as coisas fluem junto. Uhum. Tu olha as 5 sabedorias, né? Olha, por exemplo, sabedoria discriminativa. Ninguém tem vitórias. As vitórias são sempre cíclicas. Nem o Grêmio ganha sempre. Assim, né? Amanhã, domingo, vai ser mais uma etapa do Campeonato Gaúcho. Mas, é assim, as coisas todas, elas... Eu acho incrível, né? Mesmo as pessoas poderosas, elas morrem e elas estão nuas, elas não levam nada. Não importa quantos botões essa pessoa apertasse em vida, causavam muitas coisas. Ela não tem mais poder nenhum. Zero. Olha para a pessoa está com um corpo esquálido. A vida se foi. Não tem mais nada. E não foi para lugar nenhum, aquilo desapareceu. Então isso é essencialmente a sabedoria discriminativa, né? O sofrimento, as causas do sofrimento, caminho para a liberação do sofrimento, caminho para a liberação do sofrimento. É isso. Não há vitórias, não há identidades, não. Nós temos bolhas de realidade. Então a gente olha as pessoas super orgulhosas, ou super derrotadas, ou super aplicadas. São bolhas. Sabedoria discriminativa. Aí a pessoa está levando a sério a sua bolha. A gente tem compaixão. Mas ainda assim ela tem qualidades. A gente encontra as qualidades da natureza livre na mente do outro. Dá um jeito de fazer aquilo aparecer. Então essa é a nossa ação em cada um desses ambientes, assim, né? Aí a sabedoria da causalidade. A pessoa não entendendo a causalidade, ela é um demônio. Não entendendo a causalidade. A pessoa pode ter impulsos de ação. Ela faz as ações, depois ela colhe muitos obstáculos.
compaixão. Aí as pessoas se comportam muito mal. Nós, dentro da sabedoria da causalidade, a gente pratica ação de poder, ou seja, a gente não se perturba. Primeiro ponto, não se perturbar. Não importa o que aconteça, a gente não se perturba. Segundo ponto, acalma o outro. Terceiro ponto, eleva, traz, dá nascimento aspectos positivos que a gente possa ver no outro. Aí o quarto ponto, bate no outro. Bate naquilo que precisa ser batido, né? Primeiro a gente não se preocupa, acalma o outro, ajuda o outro, e o outro relaxou. Quando relaxou, nós pá. Esse é o processo. Aí, porque tem essa confiança, aí a gente pode ajudar o outro a pensar: isso não é uma boa coisa, se tu fizer isso, isso não é uma boa coisa. A gente se coloca na frente, assim. Então isso é super útil, né? Entre as coisas que, de modo geral, os praticantes apreciam, é o fato de que tem um mestre que seja implacável, não deixe ele errar. Não deixe fazer as coisas negativas. Então um mestre que não sorri, não é enrolado por nós, é um grande mestre. A gente aspira a isso, a gente precisa disso. Alguém que a gente possa ter confiança, ele não vai deixar as coisas negativas acontecerem. Mesmo contra a nossa vontade, né? Contra o nosso impulso. Assim. Então isso é uma boa coisa. Então ação irada. Ação irada não é uma ação contra o outro, é uma ação compassiva irada. É tipo uma injeção. Agora você vai tomar uma injeção. Não, você vai tomar uma injeção. Então é uma coisa assim, né? Então a ação compassiva irada, às vezes ela é irada mesmo. A pessoa, especialmente nas cirurgias, são todas ações iradas, né? Eventualmente a pessoa tem que ter anestesia geral, senão não aguenta a ação irada. Você imagine fazer um transplante cardíaco. Sabe o que é isso? Tirar o coração? Bombear o sangue externamente, substituir por um outro coração. Pá. Sabe lá de quem vem o outro coração? Com que ideias vem esse coração? Assim. Aquilo não é coisa fácil. Lama. Aonde? Aqui. Há um tempo atrás, eu passei por uma situação que eu tive um acidente e eu achei que fosse morrer. E aí, no momento, eu não sabia muito bem o que fazer. Eu deitei e fiz chamata. Foi um acidente onde eu caí numa porta de vidro e fiz um corte bem profundo. Várias pessoas da Sangha me acolheram, inclusive. Depois, né, na recuperação. Aonde que foi o corte? Foi aqui assim. Mas foi e cortou uma artéria? Então, não. Aqui, o risco seria de pegar uma aqui, né? Mas foi muito profundo, assim. Então, na hora, eu achei que eu fosse morrer. E aí, eu deitei no chão e fiz chamata. Veio a ambulância, eu fui, tá, no hospital, cirurgia. E depois eu fiquei, assim, meio refletindo, assim, o que eu deveria ter feito? Não sei se eu... Né? Isso. Bom, o melhor era... Bom, aí tem várias coisas, né? De acordo com o que é possível, né? Mas o melhor é a lucidez, vamos dizer assim, né? E a lucidez tem isso, né? De repousar sobre esse estado não condicionado. Se tu estiver construindo a situação, e tu tiver o sujeito e o ambiente todo como inseparáveis, né? Então isso é um sinal que tu está num lugar que não é o próprio objeto, que não é o próprio sujeito daquilo. Se tu consegue te distanciar do sujeito que está dentro da bolha, tu já não morre junto com o sujeito da bolha. Tu diz, pode, Sara, você vai indo, eu vou ficando. É um pouco assim, né? Porque na hora, não sei, eu fiquei em dúvida, assim, se foi uma ação de defesa minha, sabe? Fez super bem.
encarar super aquilo bem. assim acontecendo, deitei e fiz aquilo, ou foi uma, não sei. Mas foi curto, né, também um adendo, assim, não foi, ai, super chama, tá, não. Foi algo curto, até que veio o socorro, né, aquelas coisas. Assim. Aí, por exemplo, numa situação dessas, uma forma super hábil também é tu lutar pela vida, né? Lutar pela vida, aí tu relaxa e faz a energia circular para dentro do corpo. Mantém ela circulando, né? Aí, de modo geral, o corpo entende direitinho o que ele precisa fazer. Ele se arruma, vai se arrumando, assim. Mesmo hemorragia interna, o corpo, ele sabe trabalhar. Lama. Então, é assim, desde que eu passei aquele período curto em Viamão, eu voltei para cá e desde aí eu tenho morado sozinho aqui perto. Então eu achei que perfeito, eu pensei, o Guru Rinpoche está comigo, está-me ajudando. Apareceu uma casa que eu não tenho que pagar renda, nem contas nenhumas, e é um lugar bem favorável, né? Não tenho vizinhos que incomodem, e eu pensei, agora sim, vou-me tornar um meditador profissional. E aqui bem pertinho do SEB, né? Uma área, porque aqui do lado, né? Sim, é mesmo mato, aquilo, assim, tipo, banhado aqui ao lado. Sim. Então, assim, tipo, durante umas semanas aquilo funcionou mais ou menos. Eu consegui meditar várias horas ao dia e eu, assim, todo contente, as coisas iam andando. Assim, mas de repente aquilo, não sei como, em que bolhas é que eu entro e que me desvio dessa missão que eu quero seguir, que é levar uma vida assim, onde eu posso seguir o Dharma, né? Praticar o Dharma. Depois, passando uns meses, aquilo... parece que voltou, assim, tipo, em novembro, em dezembro, eu assim, puxa, o que é que eu estou a fazer da minha vida? Mas eu começo assim a ver, puxa, eu quero meditar muito, mas como é que estão as minhas relações? Eu a perguntar-me a mim assim, como é que estão as minhas relações com as pessoas que eu estou conectado, assim, que eu estou mais próximo, né? E o Bruno inclusive, né? Então, aí tudo assim, perfeito, assim, estou bem, estou tranquilo, volto a meditar assim. Assim, uma coisa que me atrapalha um pouco é eu fazer contas de quantas meias horas ou 45 períodos de 45 minutos eu meditei. Aquilo assim, começa a acumular e eu, puxa, isso me está atrapalhando. Mas mesmo assim eu sinto uma alegria de estar fazendo isso, né? Aquilo, fico feliz, né? E eu penso assim, não, é isso que eu vou fazer, a minha vida vai ser isso. E de repente aquilo parece que, não sei, de novo, entro em alguma bolha, de novo, assim, urgências aparecem, agora descascar os eucaliptos para construir a minha casa, fico muito cansado e aquilo, a motivação de meditar aquele período todo que eu me proponho, não acontece, né? Uma coisa é assim, pelo menos eu mantenho assim um mínimo de uma meia hora por dia, a não ser que esteja com o meu filho e um dia ou outro não acontece eu poder sequer meditar. Então eu gostava de lhe pedir assim, tipo, algum conselho, né, onde eu pudesse manter aquela motivação ou aquela energia de meditar aquilo que eu me proponho por dia, né? Não tem que ser um período fixo, né, mas eu gostava de no mínimo, assim, livremente, com uma alegria natural de poder praticar assim, no mínimo 3 vezes por dia, né? Eu gostava de poder fazer isso porque eu tenho essas condições, né? Não tenho ninguém que me atrapalhe, não tenho nada que me incomode, não estou a trabalhar efetivamente, então tempo livre eu tenho, né? Mas assim, também tenho estudado as bolhas, né? Que urgências, que propósitos, o que é que acontece para isso se alterar, e assim, o que eu percebo é assim, realmente entrei numa bolha. Eu percebo, antes de eu perceber que deixei de meditar aquilo que me propôs, né, eu já me vejo dentro de uma bolha.
Agora, assim, como é que eu posso sair dessa bolha ou não entrar sequer na bolha e manter, assim, manter uma prática Eu acho que por um tempo é assim mesmo que vai acontecer, né? Aí tem um nível de artificialidade, um nível de esforço, né? Por um tempo, assim. Agora, na medida que tu vá praticando, vai acontecer também em que a própria prática ela fica tão atraente que ela começa a neutralizar o resto, assim, né? Aí, isso é uma coisa, dependendo, o praticante pode ter isso, ele tem até uma vertigem, assim, né? Às vezes eu sinto isso, assim, uma vertigem. Aí eu trato de fugir disso. Porque é como se, bom, eu começo a praticar e pode desligar, não aparece mais nada aqui. Eu tenho essa, como se fosse assim, eu mergulho naquilo e pronto. Enfim, eu não quero mais sair. A minha vida se modifica. Então agora as outras coisas elas perdem totalmente significado, assim. Então eu, de modo geral, evito isso. Mas, por exemplo, vai surgir esse aspecto, né, de repousar e parece que tu pode ficar o tempo que tu quiser ali. Porque aquilo se transforma na vida, né? Aquilo é muito feliz. Muito feliz. Mergulhar na prática e no estudo. Isso é inebriante, assim, né? Eu me sinto realmente muito contagiado, né? Por exemplo, eu viajei muito, eu fiz muito pouco de tudo, e tudo isso perdeu o brilho praticamente, né? Agora, então eu acho que eu sinto isso um progresso, né? Todo essas coisas que eu estava meio apegado, o brilho perdeu-se. Eu acho que isso que é progresso na minha prática, né? Eu sinto-me feliz. E então eu tinha outra questão que também eu gostava de me livrar desse, às vezes, assim, não é uma coisa que me incomoda muito, porque eu percebo que não sou eu, ou que aquele pensamento é só um pensamento, mas assim, às vezes surge, eu até tenho um pouco de vergonha de dizer isso, mas assim, surge às vezes assim, o desejo de ser admirado por os outros, por ser um bom praticante, ou porque, etc. Eu noto o pensamento que surge e, puxa, não, isto não sou eu, não é por aí, mas surge. Assim, esse pensamento surge... Tem mais alguém que tem esse... tu não está sendo original. Já respondeu à pergunta, obrigado. Então, agora uma parte, você vai a Portugal este ano ou no ano que vem, não é? Como? Você não vai a Portugal este ano ou ano que vem? É provável. Então tenha cuidado com as piadas com os portugueses lá. Você aqui está no meio de brasileiros, não é? Vai estar no meio de portugueses. Isto também é lá vou rir dos brasileiros, né? Vou trocar de lado, né? Lama, nos estudos da Roda da Vida, tanto cursos pequenos de um dia que eu já tive a oportunidade de fazer, e tanto nos estudos lá com a Ber, tem algumas emoções ali dos sub-reinos que às vezes eu sempre me perguntei assim, putz, será que um dia eu vou ser livre disso, de pensar isso, de sofrer, de sentir isso, né? Essas emoções, né, perturbadoras e tal. E ontem o meu questionamento sempre foi se um dia eu vou me ver livre de determinadas emoções pertencentes ao sub-reino. E aí ontem o Lama me deu uma notícia de certa forma triste, porque você falou assim, os sub-reinos são muito difíceis de ser ajudados. São muito difíceis de ser ajudados. E eu queria saber por quê, né, se talvez seja uma predominância maior da avidya, ou se qual é a causa disso e o que a gente faz, ou se a gente está realmente condenado a sentir isso. Os reinos inferiores. Exatamente.
todos os reinos eles são um pouco fixados, né? Os seres estão ali porque estão ali, né? Se eles tivessem mais mobilidade, eles saíam, né? Mas os reinos inferiores, as pessoas fazem tantas ações não virtuosas que elas bloqueiam as possibilidades dos reinos melhores. Então é natural a pessoa, por exemplo, no reino dos infernos, ela é como, vamos supor, o chefe do tráfico numa periferia, né? Ele vai fazer tantas ações não virtuosas, ele vai olhar de forma inferior o reino humano, por exemplo. Vai achar que o reino humano é dos trouxas, dos fracos. Então isso coloca ele numa posição que ele não consegue. Ele vai pensar que é uma posição inferior se ele for para um... Então agora começar a trabalhar de uma outra forma, e cuidar da família, cuidar das crianças, e levar as crianças para a escola e voltar, ele vai achar aquilo, que ele está realmente degradado, né? Então mesmo as pessoas que estão dentro do ritmo assim, vida louca, né? Fazem qualquer coisa que pintar, eles vão assim. Se eu morrer em 2 anos, 1 ano, 3 anos, 5 anos, tá bom. Mas agora eu soltei. As pessoas, elas consideram isso, elas olham isso com orgulho. Então elas bloqueiam qualquer possibilidade. Vai conversar com eles, eles são arrogantes, prepotentes. Eles não têm a menor capacidade de ouvir qualquer coisa. Então isso bloqueia o caminho deles, né? Estão muito longe da posição de repousar em silêncio, abertos para ver. Eles estão condicionados a operar de um certo jeito. Como eles insistem naquilo, eles vão morrer. A vida deles é curta. Eles insistem na ação num certo tipo, eles vão ter problema, né? E eles morrem. Então a capacidade que eles têm de mudar a vida deles é mínima, né? Eles têm capacidade, mas eles não veem isso, né? Então nós estamos ali para ajudar, né? De algum jeito, né? Aí eu vi algumas pessoas muito hábeis tentando ajudar as pessoas que estão num ambiente super ruim, assim, né? Eu lembro um deles, ele pegava um espelho e botava na cara da pessoa. Olha a tua cara, como ela ficou. Aí a pessoa se olhava. Tu já tinha uma cara feliz, olha a tua cara como tá. Aí o outro tinha um impacto, né? Ele via a si mesmo, assim, né? Mas super difícil. Aí tem um ambiente também, né? Um ambiente te conduz. Isso a gente viu acontecendo. Por exemplo, crianças que surgiram lá no COC, dentro dos projetos do Aurino, né? Fazendo treinamento como agentes da cultura de paz. Eles criam, quando chegam na adolescência, eles se transformam no chefe do tráfico. Para chegar nessa posição tem que matar, eles matam. Assim. Enquanto eles estão na cadeia. Estão na cadeia por um tempo longo. Também a cadeia é um lugar um pouco mais seguro do que a rua, porque se ficar na rua, vai ter outro que vai te matar. Tudo rápido. Mas é uma família onde pai tem uma tradição de família de atuar desse modo, assim, né? Então, eles estão mais ou menos condenados, eles estão pegando o negócio da família e vão indo, né? Difícil. Uma vez eu fui numa dessas unidades, uma prisão, né? Aí dei uma palestra sobre a natureza livre da mente, como que a gente pode se construir. Tudo. Aí veio uma pergunta honesta, uma pessoa: Lama, eu passei a vida inteira só matando, roubando, aprontando. O senhor acha que eu posso fazer outra coisa? Eu acho que ele pode. Acho que ele
pode. Tem algumas pessoas que descobrem isso, né? Eu tenho uma dívida agora. Teve uma pessoa lá no Presídio Central em Porto Alegre que mandou uma imagem do Buda esculpida em madeira. Ele fez aquilo. Mandou e pediu que eu fosse lá. Eu tenho que ir, mas já passou um tempo. Tem que ir lá. Então a pessoa, ela acredita que ela possa mudar, ela acredita que aquele não é o lugar dela, que ela pode fazer outra coisa. Então isso é maravilhoso, né? Porque a realidade é essa, a pessoa pode, né? Só que a gente diz, bom, a realidade mesmo é que ela não pode. Ou que a realidade é que ela pode, né? Então a pessoa... É complicado, porque a estrutura kármica dela, tudo aquilo que foi alimentado, pertence a um outro universo, né? Atualmente eu estou em contato com uma pessoa, quando eu conheci, ela era uma mulher totalmente perdida, assim, né? Totalmente perdida. Ela tinha passado uma infância horrível, aí depois ela prostituiu, ela andou num ambiente horrível, aí ela esteve envolvida com drogas. Ela é daquelas pessoas que tinha a esperteza do reino dos infernos, achando que todos os outros eram trouxas. Mas por uma razão kármica, nós tínhamos uma conexão kármica. Aí eu segui apoiando ela. Apesar de todas as coisas terríveis que ela fez, eu segui apoiando ela. Ela foi mudando. E hoje ela é uma cuidadora de idosos. Eu sigo cuidando dela. Só que ela virou totalmente do bem. Hoje ela está estudando alimentação, vendo como que pode ajudar os idosos. Eu vou ajudar ela a fazer um curso agora de formação nessa área de cuidados com idosos, né? Ela está com essa mente agora. Ela mudou. Isso não é uma coisa fácil. Eu usei ação irada. Eu tive que usar as 4 ações, assim, naquelas... Aí tu, ação de poder, a pessoa faz uma coisa terrível e tu te mantém firme. Aí tu acalma. Mas tu não pode só acalmar. Tu tem que ajudar a descobrir qualidades dentro da outra e fazer aquilo aparecer. De tal modo que tu começa a te relacionar com as qualidades positivas que apareceram e não com o aspecto negativo original, assim, que a pessoa sente que ela é aquilo. E aí tem que bater nas coisas negativas. Só que tem que cuidar, porque quando tu bate, tu não pode destruir a pessoa. Você tem que bater só aquilo, ajudando ela a ver como aquilo não é interessante. Só que essas pessoas não querem ouvir. Então você tem que falar no volume e do jeito que a pessoa consiga aceitar o que está sendo falado. E ela vai desconfiar de ti o tempo todo. Ela vai achar que tu tem algum obstáculo. O primeiro aspecto que a pessoa pensa é que tu é um trouxa completo. Primeira coisa, né? Aí tu não pode ser arrastado por ela, não pode ser manobrado pela pessoa. E esse é o aspecto irado, né? Tu não vai seguir o que não deve seguir. Aí aquilo que tu oferece para a pessoa, eventualmente, é 10%, ou 5% do que a pessoa pede. Mas tu não deixa de oferecer um certo nível. A pessoa, ela, quando pensa que tu é um trouxa, ela pensa que ela vai te pegar para tu transformar todo mundo ao redor de uma forma favorável para ela. Mas tu tem que ajudar num certo nível para manter o vínculo, mas quem tem que fazer as transformações é a pessoa. Tem que dar um tempo para a pessoa conseguir fazer as transformações. Hoje eu fico admirado, assim, na verdade eu acompanho essa pessoa há muitos anos. Vamos pensar que assim, né? Isso pode ser há uns 18 anos. Isso é longo. Tem uma outra pessoa também que agora está passando por um período super bom, né? Mas quando é um homem, né? Quando ele chegou no SEB, ele estava no estado psicótico. E esse estado psicótico era constante. Não era assim, ele está num surto curto, né? Ele estava num estado psicótico estável.
Já tinha passado por todos os terapeutas. Esse estado psicótico era do reino dos infernos. Então, hoje, ele estava nos bordos dos infernos. Assim, passando para o reino dos seres famintos. Bordos dos infernos, o reino dos seres famintos. É muito longo. Isso também é mais de 15 anos. É lento. Mas a pessoa vai melhorando. Melhorando. Mas esses são reinos difíceis. Aí tu olha assim, um caso, outro caso. Agora olha a vastidão de seres que estão com isso. Eu considero assim, uma incompetência, né? Não sei como acelerar esse processo. Eu fico feliz que outro melhora, né? Mas eu acho isso completamente insuficiente. Já teve outras pessoas também que se aproximaram nessa condição e a gente não conseguiu ajudar. Então nós vamos fazer a dedicação. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres e todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres, Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possam alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para nós. Quem logo chosun, ring lo che zalins, chakpar pao drogyo chosun, dang me drao do sun gele cho. Então, boa noite. Quem disse que